Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele, dizendo: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Toda a riqueza dele foi ajuntada à custa do nosso pai. Jacó notou que a atitude de Labão tinha mudado para com ele. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a casa dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam os seus rebanhos, e disse-lhes: Noto que a atitude do seu pai para comigo já não é a mesma. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês bem sabem como trabalhei com afinco para o seu pai. Mas o pai de vocês tem me enganado e por 10 vezes tem mudado o meu salário. Mas Deus não deixou que ele causasse prejuízo. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então os rebanhos geravam animais salpicados. E ele dizia, os listrados serão o seu salário. Então os rebanhos agora geravam animais listrados. Dessa forma, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu para mim. Jacó continuou. Quando chegava o tempo do acasalamento, vi em sonhos que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, aqui estou. Então ele disse, veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão tem feito a você. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez o voto. Levante-se e saia agora desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: Que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras. Além de nos vender, acabou com os nossos bens, que eram nossos por direito. Toda essa riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Então Jacó levantou-se, montou seus filhos e suas mulheres dos camelos e conduziu todos os seus rebanhos e todas as suas riquezas, que tinha conseguido ajuntar em Padã Arã, e foi em direção à terra de Canaã, para a casa do seu pai Isaque. Enquanto Labão tosqueava as ovelhas, Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai. E Jacó enganou o arameu Labão, fugindo às escondidas. Ele fugiu com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi em direção à montanha de Gileade. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido. Reuniu vários homens de sua família e saiu em perseguição a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó na montanha de Gileade. De noite, porém, Deus falou com o arameu Labão por meio de um sonho e lhe disse: Cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó, nem bem nem mal. Finalmente Labão alcançou Jacó, que tinha armado sua tenda na montanha de Gileade. Labão com seus homens armou sua tenda na mesma montanha. E disse Labão a Jacó: O que você fez, além de me enganar? Ainda levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou e saiu às escondidas? Por que não me contou o seu plano para que eu pudesse celebrar a sua partida com uma grande festa, com canções, com tamboris e com harpa? Você nem me deu a oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas.
Nisso agiu com insensatez. Tenho poder para fazer mal a você. Mas o Deus do seu pai, Isaque, me apareceu ontem à noite e disse: cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó nem bem nem mal. Você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, mas porque você roubou os meus deuses. Jacó respondeu-lhe: eu fugi assim porque fiquei com medo, pois pensei que você tiraria suas filhas à força de mim. Mas quanto aos seus deuses, não ficará vivo aqueles que tiver com eles. Verifique na presença dos nossos parentes e que pertence a você. Se encontrar alguma coisa, leve-a de volta. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. Então, Labão entrou na tenda de Jacó, de Lia e de suas servas, mas nada achou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Aconteceu que Raquel tinha colocado os ídolos na sela do seu camelo, e quando estava sentada em cima deles. Labão procurou por toda a tenda, mas nada encontrou. Então ela disse ao seu pai: peço desculpa, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou no período mensal das mulheres. Ele vasculhou toda a tenda, mas não encontrou os ídolos do lar. Jacó ficou zangado e queixou-se a Labão: qual foi a minha transgressão? Que pecado cometi para me perseguir de maneira tão furiosa? Você já vasculhou todos os meus bens? Por acaso encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque o que encontrou aqui na frente dos meus parentes e dos seus. Eles vão julgar qual de nós está errado. Estive com você 20 anos, suas ovelhas e cabras nunca perderam as suas crias, e jamais me servi dos carneiros e dos rebanhos para alimento. Eu nunca levei a você os animais despedaçados pelas feras. Eu mesma assumi o prejuízo. Você descontava todo do meu salário, incluindo todo animal roubado de dia e de noite. Trabalhei para você nas horas quentes do dia, bem como nas noites frias, ficando muitas noites sem dormir. Permaneci na sua casa 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com as suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, certamente você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele preveniu você. Então Labão respondeu a Jacó: estas mulheres são minhas filhas, estes filhos são meus. O mesmo posso dizer dos rebanhos de tudo que você tem. Tudo é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos delas que delas nascerem? Venha, façamos um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre nós 2. Então Jacó pegou uma pedra e fez dela uma coluna e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Estão fazendo cocô a minha raia. Labão chamou aquele lugar de Jegar Salduta. Jacó, no entanto, o chamou de Galeide. Labão disse: que hoje esta pilha de pedras sirva de testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeide. Foi também chamado de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor fique nos vigiando cada um de nós. Quando estivermos separados em relação a esse acordo, se você maltratar as minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, eu estarei longe, mas Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: aqui está a pilha de pedras e esta coluna que ergui entre mim e você, que sirva de testemunhos do nosso compromisso de que não cruzaremos a linha para prejudicar um ao outro. Que o Deus de Abraão, Danaó, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Assim Jacó fez o juramento em nome do temível Deus de seu pai Isaque. Então Jacó, ali no topo da montanha, ofereceu um sacrifício e chamou os parentes que lá estavam para comerem pão e passarem a noite junto na montanha. Na manhã seguinte, Labão levantou-se cedo e beijou e abençoou as filhas
e os netos e foi para casa.